Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Então Pedro era mantido na prisão. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia.
todos os temores me livrou. O Senhor Deus, o anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele seu refúgio. De todos os temores me livrou. O Senhor Deus, de todos os temores me livrou. O Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos:
quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, queridos irmãos e irmãs, povo celebrante, nesta solene liturgia de Pedro e Paulo, e com a ênfase hoje em celebrarmos o dia do Papa, por ser Pedro essa pedra fundamental da Igreja, na sucessão apostólica até hoje, então Papa Leão. Aqui sabe o que me veio ao coração quando terminava de escutar esse versículo proclamado? No final, eu imagino que nessa Assembleia não deva ter esse tipo de católico. Mas sabe aquele tipo de católico que até a morte do Papa Francisco tinha a coragem de dizer, pela ignorância religiosa: esse Papa não me representa, agora esse me representa. Isso não tem nada a ver com ser católico, porque Papa não é um técnico de seleção futebolística, né? Papa não é um governante eleito, Papa não é uma opção empática que eu gostei, meu grupo escolheu, ou aquele não. Papa tem a ver com Cristo, Papa tem a ver com o fundamento da Igreja, o Papa tem a ver com a sucessão petrina. Por isso, um católico dizer, esse Papa não me representa, é a mesma coisa que um filho virar para a mãe ou para o pai e dizer, você não me representa, ou seja, para mim você não existe, você está morto. É totalmente diferente de um filho ou uma filha respeitosamente poder dizer, pai, mãe, gostaria de colocar a minha opinião ou o que eu penso, eu não concordo com isso que o senhor ou a senhora está falando ou definindo aqui, mas eu reafirmo a minha obediência ou a minha comunhão, porque o Senhor é meu Pai. Percebe a grande diferença? Percebe a imaturidade desses filhos perdidos dentro da Igreja Católica, que fala como que se estivéssemos falando de representações de instituições meramente humanas ou de aptidões ou empatias futebolísticas, a imagem que me vem é meio essa coisa, né, de time de futebol, né, esse, aquele sim, esse não, esse dos meus, tanto que depois da eleição do Papa Leão, passado alguns dias, aí veio um católico que me disse assim, Padre Marcelo, esse sim me representa. Eu pensei o que eu estou acabando de dizer aqui para vocês e concluí, não vale a pena responder, porque esse tipo de pessoa não quer escutar o que é a igreja. Esse tipo de pessoa não quer entender o que é um padre, embora não queira dizer que eu saiba tudo ou que eu tenha preparo para tudo, mas o que é alguém estudar 8, 10 anos, e temos que continuar estudando para sermos um padre, para transmitirmos a doutrina sana da igreja, ou a tradição, a gente fala na teologia com T maiúsculo. É uma forma de dizer, a tradição com T maiúsculo é aquilo que é a espinha dorsal da Igreja Católica Apostólica Romana. E tem as tradições, que seriam as tradições com T minúsculos, para dizer assim, tem importância, tem valor, mas não faz parte da tradição essencial ou fundamental da Igreja. Por isso, esperando que aqui não tenha esse tipo de católico, e se tiver, pense um pouco nisso assim,
Por que será que nós somos uma igreja de mais de 2000 anos? É porque ela está fundamentada no gosto, não gosto, me representa, não me representa? Nenhuma família passaria de uma geração com essa lógica. Mas é porque esse esforço gigante que todo e qualquer Papa, principalmente a nós que somos contemporâneos, podemos falar dos que conhecemos, no meu caso, do Papa João Paulo II para cá, é o esforço dantesco, gigante, que um Papa faz para manter a família reunida e unida. Aquele irmão, aquele filho melhor, né, mais forte, aquele mais doente, aquele mais obediente, aquele mais rebelde. É tão simples entender a lógica, né, desta igreja, se você se colocar no lugar de pai e mãe, porque um pai e uma mãe que também lutam para manter a família unida, o fato deles lutarem para manter os irmãos se entendendo, e aqui eu me lembro, lá em casa nós somos 7 irmãos, cada um de um jeito, temos muitas coisas parecidas e muitas diferentes. O fato de um pai e uma mãe se esforçar todos os dias para manter esses irmãos unidos, não quer dizer que eles concordem com tudo, quer dizer que eles colocam união, comunhão, família acima de qualquer diferença. Porque se for na base da diferença, no sentido daquilo que segrega, que um pai e uma mãe agem, não consegue sustentar uma casa. Por isso, a você que é pai e mãe, eu digo, você tem um dever maior ainda de entender o que é ser igreja. Porque você, se é um bom pai e uma boa mãe, e se tem mais de um filho, se esforça para mantê-los reunidos, unidos dentro de casa. Então, ora você aperta mais de um lado, ora do outro, ora você releva um pouco, ora você fala, ora você silencia, porque você entende que é assim que a gente vai, na temperança ali, se esforçando para conduzir a família unida. É um pouco assim a igreja, uma família, onde o pai, a representação máxima desta família, o pai, no caso aqui aplicado à mãe, vivem para manter a família unida. Por isso, uma das coisas mais bonitas dentro da igreja é que somos tão diferentes em se tratando de grupos, de estilos, né? E somos de uma mesma família. Isso não quer dizer que seja fácil, pelo contrário, né? Ainda mais hoje, com tanta cultura extremada, é quase que da ordem do impossível. Só diria que não é porque quem conduz a igreja é o Espírito Santo. E Ele vai nos dando sabedoria, entendimento, capacidade de nos esforçarmos nessa direção. E aí por isso, terminando esse ponto de reflexão, eu digo, numa sociedade contemporânea, onde vimos pais e filhos rompidos por divergências ideológicas, políticas, até bem pouco tempo, irmãos, parentes, amigos de longa data, cristãos, eu gosto sempre de dizer, e dizia muito naquele tempo, quando alguém vinha se orientar comigo, seja de que partido fosse, não queira ter razão, queira amar acima de qualquer coisa. Porque se você quiser ter razão, saiba que é da ordem do impossível você manter a sua família, a amizade, a comunidade. Por isso, entre querer estar certo, queira amar, entre querer estar certo, queira ir além e se esforce por essa virtude enorme da igreja chamada amor e comunhão. Virtudes práticas, não um coraçãozinho de rede social. Segundo ponto que poderíamos trazer então, meus irmãos, aqui desta solene liturgia. Essa toca a todos nós, porque ela tem a ver com a pergunta do Mestre. 2 perguntas Jesus fez aos discípulos e continuou fazendo a cada um de nós pela força da sua palavra. Quem dizem os homens por aí que é o Filho do Homem? O Filho do Homem é um dos nomes de Jesus. Aí olha as respostas, podemos dizer se fosse hoje assim, quem dizem por aí que é Jesus? Jesus Cristo. Aí aqui alguns disseram, João Batista. O homem tinha acabado de ser assassinado há bem pouco tempo, e uns dizem que Jesus era João Batista. Tudo bem, isso significa que de fato as respostas traduziam muitos equívocos e confusões. Outros Elias, outros ainda Jeremias, ou alguns dos profetas, ou seja, Jesus seria uma espécie de reencarnação
ou de um espírito que, como João Batista, já que ele morreu há bem pouquinho tempo, em que ele teria possuído esse tal Jesus e ali ele estava atuando. De qualquer forma, todas as respostas são muito precárias, são muito ignorantes, são desconhecedoras da verdade fundamental de quem é Jesus. Como é que essas respostas sairiam se fosse hoje, assim, em pleno século XXI? Jesus perguntando, hoje, quem diz em 2025 que é Jesus por aí? Ah, que Jesus é um curandeiro de primeira força. Está com problema amoroso, vai lá e acende uma vela. Está com problema financeiro, vai lá no santuário, na igreja tal e faça isso. Que Jesus é isso, que Jesus é aquilo. As respostas, meus irmãos, elas têm a ver com o tempo presente. Então, que resposta você daria nessa cena de Jesus? Quem falam por aí que é Jesus? E aí viriam as respostas de tudo que é tipo, né? Tem católico, por exemplo, que Jesus parece o dono de um supermercado, né? Acabou o arroz, opa, deixa eu ir lá buscar arroz. Acabou o feijão. Troca o produto, o alimento por qualquer outra realidade espiritual. Sim, tem católicos e muitos irmãos nossos de outras igrejas que inclusive elas se fundamentam como um supermercado mesmo, como uma loja, como um lugar puramente comercial. E sabe o que é mais espantoso? Que lá está cheio, que muita gente está lotando esses estabelecimentos. E que o principal que se fala por aí, de vez em quando atravessa alguns entre nós também, é que Jesus dá isso, Jesus dá aquilo, que Deus dá aquilo outro. E quase nunca fala, Deus deu-nos em seu Filho a salvação. Ora, o que é a salvação da vida eterna, diante de dar uma casa própria, trocar o Fusquinha por um Corolla, ou qualquer outro carro aí mais caro? O que é? O que são coisas? Prosperidade, né, o termo sintético, mediante o dom principal que nenhum de nós pode criar ou dar a alguém, o dom da vida eterna. Mas isso não aparece nesses estabelecimentos. Por isso, meus irmãos, que tipo de católico você é? Hoje é um dia bom para refletir isso. Sim, porque a celebração, a solenidade, a festa, ela carrega uma tensão, uma curva tensional, né? Imaginando aquele símbolo do 8 assim, né? Tem uma curva neste caminho, tem uma tensão. A morte de Pedro e de Paulo estão presos, perseguidos e é festa. Mas só que muitos de nós, quando a gente escuta a palavra de Deus, a gente não pensa nisso, né? Nossa, um dia festivo, mas os textos falam de perseguição e morte. Bem, então que tipo, nessa festa, nesse lugar onde há uma tensão entre a vida e a morte, entre a fidelidade e a infidelidade, no seguimento a Jesus Cristo, quem é Jesus para você? Esta é a segunda pergunta. Ora, a segunda pergunta não tem. Por aí andam dizendo que Jesus é. Agora é tete a tete, olho no olho. Jesus olhando para você, para mim, perguntando, para você, quem sou eu? De vez em quando você já teve coragem de perguntar isso para o seu cônjuge? Vocês casados deviam ter coragem, porque entre o olhar de uma pessoa e a outra, há sempre um campo interpretativo, né? Eu penso, eu acho, eu sinto, eu sei, eu entendo que você é, e de repente tem muita coisa que não diz tanto da gente. Então a pergunta de Jesus ajuda também na intimidade conjugal, familiar, de boas amizades, de bom convívio fraterno. Para você, quem sou eu? E sabe quando que você vai responder com maior finalidade esta pergunta de Jesus? Quem é você diante da tragédia que pode atravessar a sua vida? Quem é Jesus, aliás? Quem é Jesus para você diante do imponderável? Quem é Jesus para você diante de um diagnóstico assustador? Quem é Jesus para você diante de uma instabilidade local ou mundial? Quem é Jesus para você no desemprego, nas perdas deste mundo? Quem é Jesus para você naqueles vazios que não tem eira nem beira, nem causa original, nem consciência de si? Quem é Jesus para você quando está tudo bem?
É aquele consumidor lá do supermercado? Não estou precisando, lá em casa está cheio. Quem é Jesus para você quando está tudo bem na vida? Quem é Jesus para você quando a velhice já te aponta mais para a eternidade do que para o recomeço ou a metade da travessia da vida? Embora ninguém nunca tenha garantias de tempos de vida. Quem é para você quando você se torna um pai e uma mãe, como o Tony e a Franciele aí apresentando hoje a nenenzinha aqui a primeira vez vindo aqui na igreja, que estão começando a construir o laço da família? Quem é você, pai e mãe, quando enterrou um filho? Ou seja, aqui também tem pais que já enterraram filhos. Quem é Jesus para você quando não tem palavras para expressar o tamanho da sua dor? Quem é Jesus para você quando não tem palavra para expressar o tamanho da sua alegria? Ele ocupa o lugar da eterna gratidão e generosidade, por isso você vai ser melhor ainda do que foi até ontem, porque você sabe que Deus está com você te abençoando, e o que quer que você tenha de saúde, vida, coisas, etc., é porque você se sente um abençoado. Então, meus irmãos, nós descobrimos quem é Jesus na luta e na labuta da vida. Nós descobrimos quem é Jesus quando está tudo bem ou quando parece que está tudo indo mal, porque são as respostas mais honestas de quão presente, próximo ou distante cada um é, como discípulo e discípula muito amado de Jesus. E esta resposta hoje ela é dada por dois grandes testemunhos. E aqui eu termino. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, encontramos o testemunho petrino. Pedro está na prisão, está num lugar extremamente delicado da vida, está ameaçado de morte. E diz o texto sagrado que o anjo de Deus lhe visitou. Que imagem bonita para nós guardarmos também, porque tem momentos na vida que nós nos sentimos prisioneiros de muitas realidades ou situações, e Deus nos visita, e Deus diz: coragem, eu estou contigo. Daí uma das coisas mais bonitas que para mim é uma das coisas mais inegociáveis da nossa fé. Jesus nunca prometeu que se você acreditasse e fosse fiel a Deus e fizesse sua vontade, nada de mal aconteceria na sua vida. Você, como um dos 7 filhos de Deus, mesmo o outro sendo ateu, um criminoso, dê o nome que você quiser para os outros 6 irmãos nessa metáfora aqui. Ele nunca prometeu que, como um bom pai e uma boa mãe, ia te dar um foro privilegiado se você fosse um filho centrado na vontade dele. Mas ele te prometeu uma coisa: eu estarei contigo todos os dias da sua vida. O dia que eu entendi isso, meus irmãos, eu já não fico mais nas minhas adversidades, enfim, também nos meus perrengues de vida, como o último que eu passei, como muitos aqui rezaram por mim, em dezembro com o diagnóstico de câncer. Eu não senti a mínima necessidade de perguntar: por que, Deus? Por que eu sou padre, eu deixei a família, eu vivo para a igreja, por quê? Não me sinto nem um pouco melhor do que aquele irmão criminoso, aquele estuprador, aquele ateu, aquele qualquer outra coisa. Porque o que Deus prometeu não é que se eu fosse padre, se eu fosse católico praticante, Ele me daria uma senha de proteção especial. Ele só prometeu: eu estarei contigo. E quando a gente entende isso, a gente não pergunta mais os porquês. A gente só pede assim: Senhor, eu não sei, não entendo, nem sei onde isso vai dar, mas eu só te peço, não me deixe titubear na certeza de que o Senhor está comigo. Então esta é a certeza petrina. O anjo de Deus na prisão foi a Pedro para dizer: Pedro, você não está sozinho. A Paulo, que também está ali combatendo com combate, terminando a sua missão, consciente de que a morte está próxima, a mesma coisa. Paulo confiando e entregando a sua vida a Deus. No instante de silêncio, onde você se encontra diante desta pergunta fundamental: e para você, quem sou eu?
e sustentados por essa graça divina, que Pedro e Paulo são para nós as grandes colunas da igreja e da fé. Por isso, onde quer que você vá com a sua resposta, o Senhor, com a sua graça, o seu Espírito caminha contigo, para que você seja cada dia mais um melhor cristão, ser humano, alguém capaz de, pela fé, ir muito além de muitos neste mundo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, celebrando com alegria a solenidade dos apóstolos Paulo e Pedro e Paulo, colunas da nossa fé, elevemos ao Senhor as nossas orações, rezando em cada prece: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Santa Igreja, edificada sobre o testemunho dos apóstolos, para que permaneça firme na fé, una na caridade e zelosa na missão de anunciar o Evangelho, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Papa, sucessor de São Pedro, para que, guiado pelo Espírito Santo, continue a confirmar os irmãos na fé e conduza com sabedoria o povo de Deus, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos missionários e missionárias, como São Paulo, que anunciaram e anunciam o Evangelho em todas as nações, para que sejam fortalecidos em sua vocação, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos governantes e autoridades, para que, inspirados pelos valores do reino, promovam a justiça, a liberdade e a paz, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pela nossa comunidade reunida na fé dos apóstolos, para que cresça na escuta da palavra, na oração e no serviço aos irmãos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos povos atualmente que estão em guerras, principalmente os seus líderes, que eles sejam um pouco melhores pais de suas nações, cuidando da vida dos civis e optando sempre pela paz. Por esse esforço gigante de respeito à vida, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. No instante de silêncio, também dirija a Deus a sua prece, a partir da liturgia que celebramos.